Olá, tudo bem a todos? Mais um podcast do Livrocast. E eu estou aqui do lado da minha parceira de negócios, amiga também, Marcela Zorzo. E a nossa entrevistada de hoje é uma pessoa extraordinária, tanto como pessoa, como profissional, a doutora Fabiane. E ela se formou em medicina há 28 anos e vem trazendo naturalidade e muita jovialidade através de uma técnica que se chama blefaroplastia. Eu acho que eu acertei. Tudo bem, doutora Fabiane? Seja bem-vinda e nós queremos saber tudo de você, do seu trabalho, da sua família, como pessoa, enfim. Sinta-se à vontade, seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Uma honra estar aqui compartilhando tudo isso com vocês. Estou adorando essa ideia, estou achando que vocês tiveram uma ideia muito bacana mesmo. Obrigado. Espero que tenha muito sucesso e que venham muitas edições. Amém. Deus abençoe. E a gente sabe que é o primeiro podcast da doutora Fabiane. Olha! Então a gente tem essa honra, esse desafio de deixá-la à vontade para ela falar e fluir. E eu acho que quando a gente fala das nossas origens, de onde a gente veio, é uma boa forma de começar. Você nasceu aonde? Eu nasci no Paraná, numa cidade chamada Marechal Cândido Rondon. Pequenininha, me mudei para Toledo, foi lá que passei minha infância. De lá eu saí aos 17 anos para fazer cursinho em Curitiba, já com a intenção de tentar vestibular de medicina, né? Eu tinha feito magistério na época era segundo grau, agora é ensino médio, porque a gente vinha de uma família humilde, que não tinha muitas condições financeiras, a gente não sabia se eu ia chegar a fazer a faculdade, como seria o futuro. Então, a minha intenção era, no mínimo, ser professora, que é uma profissão que eu admiro muito. Eu tô te olhando aqui, tô te imaginando lá em Toledo, naquele lago, jogando pipoca pros patos. Naquela época não tinha lago. Não tinha o lago ainda. Era um banhado. A minha família é de lá também. De lá? Minha família é sobrenome Zorzo, é de lá. Nós temos um hotel lá, o Nairu. E meu primo tem lá uma baladinha armazém, mas conhece o Júnior? Então, eu passei algumas férias em Toledo, gosto demais. Cidade e linda. Rondon, a gente ia para Oktober, né? Isso mesmo. É uma cidade universitária, muito forte no agro. E lá você chegou a estudar, fazer a escola em Rondon? Não. Ou em Toledo? Eu saí de lá bem cedo. A gente, na verdade, morava em Mercedes, que é um distrito. E aí a gente passou por Novo Sarandi e acabou em Toledo quando eu tinha 7 anos de idade. E lá você estudou em colégio público? Sempre em colégio público. Eu fiz toda a minha formação em colégio público, né? Eu acho isso um diferencial e até um estímulo para quem não tem acesso à escola privada, à escola particular. E às vezes isso parece que é impossível você chegar... Que é inalcançável. Às vezes eu falo, né, que eu sou muito daquela frase, por não saber que era impossível, foi lá e fez. Eu nunca acreditei que existiam limites, mesmo quando me diziam, não, isso é muito difícil, não, você não vai conseguir, veja de onde você veio. Essas eram frases frequentes? Frequentes, porque... Da família ou não, de do bairro, pessoas. da cidade? Isso. Porque é o interior, né? Para quem não conhece Toledo, Marechal do Rondon é menorzinho ainda, mas Toledo é uma cidade pequena. É uma cidade do interior, tem 100 mil habitantes. Com cultura interiorana, né? Sim. Então, existia um desnível grande entre quem fazia escola pública e escola privada. As escolas privadas de lá eram muito boas, as públicas não eram tão capacitadas assim. Então, quando eu decidi ir para Curitiba, todo mundo dizia assim, nossa, mas você não vai conseguir, você vai ter que fazer muitos anos de cursinho. E eu me dediquei. Mas você se dedicou ali porque você já tinha uma vontade desde criança e de adolescente em ser médica? Ou teve sempre o apoio da família, de professores da rede pública que te apoiaram? Como é que foi essa estruturação para você dizer, não, eu estudo hoje no colégio público, moro numa cidade pequena, mas quero alcançar níveis maiores? Eu era uma criança, assim, até hoje dizem que eu tenho um espírito antigo, né? Que eu sou uma alma velha. Eu era uma criança que lia muito, né? Eu devorava livros e livros e livros. Eu era a frequentadora mais assídua da biblioteca municipal da cidade.
Anos depois eu encontrei as pessoas que trabalhavam lá, elas lembravam de mim criança pela Nossa, frequência, bacana. né? E aí a minha mãe era uma pessoa muito forte, né? Minha mãe veio de uma família matriarcal e ela não teve as condições adequadas, mas ela sempre quis muito que os filhos dela tivessem todas as condições e todas as possibilidades. E ela abriu esse caminho. E ela incentivou muito a que a gente fizesse um bom curso, a que a gente tivesse uma boa formação. E quando eu tinha uns 14 anos, eu era muito assim, eu gostava de artes, eu gostava de desenhar, escultura, legal. pintura. Eu era sensível a isso. E aí ela dizia assim, mas isso não é uma profissão. Na época, não era uma profissão bem vista, estimulada, porque ela parecia não dar retorno. E aí ela dizia, você vai ter que escolher uma profissão melhor para que a gente possa te apoiar. E aí um dia, lendo um livro, de repente, na história, falava sobre o Ivy Pitangui. E aquilo me acendeu uma luz, assim, e eu fui ver e eu falei, puxa, dentro da medicina eu posso realizar essa minha vontade de criar, de arte, de esculpir. É um caminho, né? Eu nunca fui assim apaixonada por tratar doenças, não era o meu caminho. O meu caminho era realmente tentar chegar à cirurgia Mas plástica. ainda o nome estética era algo que não se escutava toda hora. E não. principalmente a estética dentro da medicina. Sim, naquela A medicina época, era só para curar feridos e curar doenças. Era bastante assim, era um pouco mal visto. Quando você dizia que você queria fazer cirurgia plástica, você era meio colocada de lado. E, além disso, era uma profissão muito masculina, né? Eu tive que fazer cirurgia geral antes de fazer cirurgia plástica, é um pré-requisito. E era um universo masculino. Na hora da entrevista, você passava por várias etapas. Uma prova, você passava por uma análise de currículo e uma entrevista. Nessa entrevista, ela era bem desagradável, porque ela era conduzida de uma forma muito masculina que favorecia os meninos e desfavorecia as meninas. Elas pareciam frágeis do jeito que eles conduziam. Você se lembra, agora, você fechar os olhos, né, assim, hipoteticamente, de estar nessa entrevista e lembrar da força da tua mãe matriarcal falando permanece, fica? Sim, ela foi minha referência, assim, foi uma pessoa que foi muito determinante no curso da minha história, isso não tenho dúvida nenhuma, né? E ela sempre me apoiou, sempre teve muito orgulho das conquistas. Então, a gente é muito de querer agradar o pai, querer agradar a mãe, depois a gente quer agradar a sociedade. Ser aceitável, né? Pertencer. Pertencer, né? A gente quer muito pertencer. E como foi largar tudo para vir para Balneário Camboriú? O que queimou no seu coração essa transição? Eu quando terminei tudo, eu quis voltar para perto dos meus pais para, de alguma maneira, retribuir a eles tudo que eles fizeram por mim, que eles fizeram muito por mim. E eu quis cuidar deles e acabei voltando para o interior e ficando próxima a eles. Quando os dois faleceram, eles faleceram num intervalo muito curto de tempo, eu não tinha mais por que ficar naquela região, o que me prendia ali não existia mais. E Balneário sempre esteve na minha história. Desde 17 anos eu frequentava Balneário quando morava em Curitiba. Os curitibanos gostam mais de vir para as praias de Santa Catarina do que das praias do Paraná. Sim. Então, Balneário é a principal cidade onde a gente passava final de semana, férias. É pela localidade geográfica mesmo. Você tem São Paulo, mais perto da praia, mas não era um hábito. Eu sou do Mato Grosso do Sul, também não era um hábito. É tão fácil pegar o carro e vir, parece que a gente já vem de olho fechado. Na estrada ela já vem, você já vem no automático. É uma cidade compacta. Você chega aqui, você é recebido, daí tem os amigos, os familiares, sempre tem a turma, alguma turma que tá aqui. Eu brinco que quando a Avenida Atlântica podia estacionar, a gente passava de carro, não sei se você vai recordar isso, e a gente olhando as placas dos carros que estavam estacionados. E aí você via, por exemplo, no meu caso, que eu via que era de Campo Grande, eu dava uma olhadinha, às vezes dava uma buzinadinha, era alguém conhecido. Aí já era, então vamos depois tomar um tereré. Imagino que com vocês lá também chegava que tinha muito essa frequente extensão territorial e ao mesmo tempo praia, né? Sim. A leveza daqui. E aqui tem uma energia que eu não sei descrever e nem explicar, mas que me conecta comigo. Sempre me chamava, sempre... quando eu chegava aqui, os problemas desapareciam e eu adquiria uma energia para viver que era uma coisa... Surreal. Surreal a palavra. E você escolheu, né, a harmonização facial, por quê?
eu trabalhei durante muitos anos fazendo tudo. Eu fazia mama, fazia abdômen, fazia lipo, fazia face. Só não fazia implante de cabelo. O resto eu fazia tudo. Porque também na época também nem tinham métodos tão avançados, né? Não era uma oportunidade, era talvez. Mais limitado, mas eu fui uma das primeiras pessoas a investir em procedimentos como botox, como ácido hialurônico. Na época eu lembro que meus professores falavam assim, Fabiane, isso aí não vai a lugar nenhum, né? E eu achava que aquilo tinha muito Colocar sentido. cimento na cara das pessoas, não era isso? Era isso, era não isso é? que pensavam, que você não vai escapar, elas não vão escapar de uma cirurgia plástica. E eu tinha uma visão diferente. As minhas pacientes vinham, na época, era muito moda, pacientes de 40 e poucos anos fazerem já uma cirurgia de face. E eu achava aquilo completamente errado, completamente equivocado. Eu fazia o procedimento inverso. Eu primeiro preenchia, fazia um pouco de botox e fazia a pálpebra e as pacientes desistiam da cirurgia de face. Então, isso foi se tornando o meu hábito, o meu cotidiano, a minha rotina. E aí, quando eu tinha 36 anos, eu decidi que eu já estava bem posicionada profissionalmente, eu decidi que eu queria constituir família, que disso tinha ficado no meio do caminho, essa ideia. Essa questão de constituir família, vamos dizer, com 30 e poucos anos, perto de 40, é um pouco da profissão da medicina, né? Tudo acontece um pouco mais tarde para vocês. Tem algumas pessoas que conseguem conciliar, né, casam e levam tudo isso junto, mas são poucas. A maioria acaba se dedicando primeiro profissionalmente, porque é uma profissão que exige muito. São 6 anos de faculdade. 6 anos de Vamos faculdade. voltar um pouquinho lá antes. Quando você vem de Toledo para Curitiba, você vem para fazer cursinho. Isso. Você sai de uma base toda de um ensino público e entra em Curitiba para um cursinho particular. Particular. Fica quanto tempo nesse cursinho? Um ano. Rápido. Mas eu estudava E aí entra em qual faculdade? Aí eu entrei nas 3, passei na Federal, na Católica e na Evangélica. Acabei escolhendo a Federal. Ali fiquei 6 anos. Depois disso eu fiz residência em cirurgia geral no Cajuru, que é o maior pronto-socorro do Paraná. Também. Curitiba. Então ali eu fiquei 3 anos, né, atendendo emergência. E são 3 anos sem poder trabalhar, sem poder ter só remuneração. Investindo, só estudando. Só. Você tem uma bolsa que vem do MEC que te dá um subsídio para você sobreviver. E aí você acaba fazendo um plantãozinho ou outro para conseguir complementar essa renda. Legal. Mas enquanto vários amigos já super estabelecidos... Já estão indo para Cancún, né? Começa com aquelas viagens para Buenos Aires. Você Exatamente. ainda está lá fazendo plantão nos finais de semana. Exatamente. E depois da cirurgia plástica, você faz... Da cirurgia geral, 3 anos. Aí eu fui fazer cirurgia plástica... Na Federal, era o primeiro ano do curso, né? Eu fui a primeira residente. Nós queremos chegar nesse ponto. Vai, lança lá essa, porque nós temos aqui. Mas eu vou fazer outra pergunta, né? Se fosse voltar atrás, você mudaria alguma coisa? Assim, a única coisa que eu acho que eu mudaria, se fosse possível, era talvez levar as coisas assim, com um pouquinho mais de leveza. Eu era sempre fui, por ser perfeccionista, que é um detalhe, né, que não é muito favorável a quem eu sempre fui muito intensa, eu sou intensa em tudo. E aí eu gostaria de ter sido antes talvez um pouco mais leve, um pouco mais equilibrada. Eu era 220, eu trabalhava 24 horas por dia, 7 dias por semana e achava pouco. Achava que, puxa vida, né, ainda sobrou tempo para dormir. Como, né? Então, isso é que eu acho que eu exagerei um pouco, acelerei bastante, por não ter muito a ideia de onde... Porque como eu não vinha de uma família de médicos, eu não tinha alguém que me instruísse. Uma referência, exato, né? Que me dissesse, olha, vá por esse caminho, você não precisa ir por esse outro é mais difícil. Tudo que tinha se agarrava, todas as oportunidades que tinha até se encontrar. Então, você virou o ciclo, né? Você deu aquele 360 na sua família. Sim. Com essa profissão, com essas atitudes, né? Foi bem um divisor, assim. Achei muito interessante a história dela, a gente tá pulando partes. Vamos com calma aqui. A gente estava ali, você ia contar que na tua residência da Federal, você foi a primeira residente. Isso. Então, vamos voltar primeiro para essa parte, depois tem a parte da família. Com certeza. Pra gente organizar aqui, para não criarmos pânico. Vamos com calma. Então, você termina a tua residência de cirurgia geral, você é a primeira residente de cirurgia plástica da Federal. Da Federal. Exatamente. E o que significou isso? Eu fui uma das primeiras mulheres cirurgiãs plásticas do Paraná e
também do Brasil. Quando eu ia nos primeiros congressos, os congressos eram completamente dominados pelos homens e algumas, assim, eram pontuais as mulheres presentes. Presentes como para assistir? Para assistir. E para falar, então, era só homem. Não, nem tinha. Não, tinha Nossa. uma, talvez duas, né? Que eram as minhas referências, né? No Paraná tinha 2 cirurgias muito boas e algumas em São Paulo. Tirando isso, praticamente mulheres não existiam nessa época. E hoje não, hoje é muito bonito ver que quando você vai num congresso, muitas mulheres, porque existe um lado feminino no sentir a beleza, na harmonia. Né? Sim, tem detalhes que às vezes... Toque feminino. Eu acho que dá um pouco de diferença, sim. Né? Então, isso foi uma coisa muito bacana de acompanhar. E esses professores da época, tanto da faculdade, como da primeira especialização, como da segunda, você tem relacionamento com essas pessoas até hoje? Sim. Nos encontramos sempre, foram como pais. Mentores? Foram mentores, foram. Tem um em especial que me levou pela mão, assim, me ensinou a maior parte do que eu sei. E eram pessoas muito capacitadas, né? Eram pessoas, assim, ali na Federal, os professores eram pessoas de formações diferentes, então era muito rico o conteúdo e me deu uma capacitação ampla. E você estava ali para absorver, né? Isso. Estava ali pronta para absorver. Me permitiu trabalhar com segurança, começar lá no interior, porque no interior eu acabei de trabalhar sozinha, sem equipe. Então, eu tive que formar a minha equipe lá. E foi muito bom trabalhar em Toledo. Toledo foi uma cidade... Quando você estava apta, vamos dizer assim, para ser uma cirurgiã? Foi depois dessa primeira especialização, dessa segunda, você termina essa segunda especialização na Federal, tô apta para... Pronta. Isso. Para começar a anestesiar e fazer. Aí você volta para Toledo? Isso mesmo. Durante uns anos eu trabalhei ainda em Curitiba e fazia Curitiba e Toledo. Então, quarta-feira eu saía de uma cidade, domingo voltava para outra cidade e dinâmica, fui né? nesse ritmo durante 5 anos. Nossa. Né? E aí eu tive uma hérnia de disco cervical que eu tive que operar e meu médico falou, você não pode continuar mais nesse ritmo, você não vai dar conta. Daí eu acabei optando por Toledo, porque Toledo tinha uma boa equipe, as coisas eram mais leves. Curitiba demandava muito mais correria. Trânsito, tudo volta. Diferente. E aí eu falei, então, né, vou para Toledo, onde fica a minha família, e acho que aqui... Nessa época você estava casada? Não, estava solteira. E aí Solteira cobiçada, então, porque linda, loira, olhos claros, já com uma bela profissão. Assustava os homens? Assustava os homens. Os homens do interior normalmente são mais machistas, né? São, mas não só no interior. Marcela, Curitiba, então nem se fala. Curitiba é uma cidade muito interiorana. Eu morei 5 interiorana. anos lá, eu fiz minha faculdade então, lá na PUC, formei em Direito lá. Tinha seus desafios. Eu lembro que uma vez um me disse assim, você fala muito rápido. E eu, nossa, isso é um defeito. Não, já que estamos aqui, eu vou falar. Eu tive um namorado de Curitiba e ele já tinha viajado para muitos países, então era um médico também. Porque está vivo, né? E muito dinâmico, mas o irmão dele era um famoso curitibano. Ele dizia assim para mim, por que você fala tanto? Você... Tipo assim, seja um bibelô. Eu olhava aquilo, eu falava... E ele era médico também. Bom, mas enfim, todos os lugares têm as suas questões culturais e não são generalizadas. Tem muita gente boa de Curitiba também. Claro. Mas ela tem essa fama dos homens quererem as mulheres mais quietinhas. Sim, e aí você volta para Toledo, solteira. Solteira. E aí acabei encontrando meu marido em Toledo. E meu marido, a gente se conhecia há 20 anos já, né? Nos conhecemos... no casamento da minha irmã com o tio dele. Então, foi um reencontro, a gente já conhecia a história um do outro. Ele já viu que você não ia parar, não ia ser uma mulher que ia parar quieta, já tinha visto a tua caminhada. Sabia. E aí, a gente acabou casando e constituindo nossa família. Que legal. Então, foi... Você tem quantos filhos? 2 filhos. Eles nasceram em Toledo? Nasceram em Toledo. O Felipe, que hoje tem 13 anos, e o Murilo, que hoje tem 12 anos. O que eles acham do seu trabalho? Eles ainda são novos, mas eles
têm orgulho, né? Eles compartilham muito comigo, conversam, perguntam. Atualmente, o mais velho fala que vai fazer também cirurgia plástica. Bacana, Então, hein? mostra que... Uma dessas gravidez, você teve uma gravidez... As duas foram de risco. As duas foram de risco. Eu tive que ficar gestando essas crianças. E isso foi transformador. Porque quando eu engravidei, eu tinha 39 anos. Eu estava no auge da profissão. E eu sou extremamente controladora, programada, né? Eu acho que... Já aprendi que eu não controlo nada, mas a natureza é essa. E eu tinha me programado para que quando o bebê nascesse, eu ia contratar uma enfermeira à noite, uma enfermeira de dia, e 15 dias depois eu estaria trabalhando de novo, né? E alguém ia criar aquela criança para mim. Como eu tive essa gestação, fiquei ali 7 meses gestando, e eles nasceram prematuros, foi tudo igual com os dois. Eu tive que fechar a clínica, eu tive que demitir as minhas meninas. E quando isso aconteceu e o neném nasceu, eu tinha mudado. Eu era outra pessoa e eu queria curtir esse neném que me deu tanto trabalho, né? E aí eu fiquei encantada. A maternidade... para mim foi surpreendente, eu não imaginava, né? Eu tinha me imaginado como mãe dentro de um padrão e fui completamente diferente. Como eu fiquei mãe babona, né? Assim, eu queria cuidar muito daquele meu filho. O marido deve ter falado, ufa, que ele imaginou que ele ia ser o papai que colocava um canguru e ia dar voltinha pelo Rio Toledo, que já tinha o rio, o lago lá, Toledo, nessa época. Já estava lindo. E no final era você jogando a pipoquinha para os partos. Foi super bom esse período de interior com as crianças. A gente acabou se mudando daí para Cascavel, porque meu marido abriu imobiliária lá e aí ficou mais fácil. Eu continuava trabalhando em Toledo, são cidades bem próximas. E a gente acabou fazendo o núcleo lá em Cascavel. Posteriormente, comecei a trabalhar lá também. Então, as crianças aproveitaram muito a vida de interior, o ritmo, né? Porque agora, em Balneário... Infância. Não soltaram pipa no elevador? Não, no elevador não. Sabe aquele lá ditado, não vai pelo amor, vai pela dor? Não sei se posso dizer o que seria pela dor, mas eu acredito no propósito de Deus na vida de cada um. Então foi um corte. Deus acho que fez assim, vou dar um impacto nessa mulher. Eu acho que eu precisava disso. Ela precisa disso para ela ver que o nosso maior patrimônio é aquilo que está dentro do nosso coração, não é sobre dinheiro. Sim, né? Sim. Eu vivenciei isso, né? Eu sou testemunha disso, assim, eu me transformei. E entre uma gravidez e outra foi rápido, porque você falou rápido. Que tem um tem 13... Tem 1 ano e 10 de e diferença. O outro 12. Uhum. Assim que eu pude, por eu ter diminuído ali o movimento, o ritmo de trabalho, já quis engravidar. E na época eu queria ter 4 até. Estava empolgada. Estava empolgada. Mas aí, depois da segunda gestação, eu não tive mais coragem. Então, eu realmente vi que eu precisei que aquilo acontecesse para que eu tivesse um tempo para olhar para isso. Porque quando você está muito na sua profissão, muito dedicada, muito envolvida, você acaba se tornando aquele profissional e acaba deixando de lado a sua identidade, a sua pessoa. Sabe quando a gente percebe isso? Quando alguém te chama, por exemplo, para ir tomar um vinho, você não sabe nem que roupa que usar. Você só sabe a roupa de trabalhar. A roupa de trabalhar. É isso mesmo. Não é isso? Sim, era. Eu sabia muito bem quem eu era como cirurgiã plástica. Como Fabiane, mulher, eu não tinha mais muita ideia, não. Eu não sabia muito bem. Tanto que eu percebi tarde que eu queria ter filhos, né? Eu achava que eu não queria. E aí foi me avaliando em determinado momento. E essa é outra coisa que eu agradeço muito que tenha acontecido e eu tenha percebido que eu queria constituir família, eu queria constituir a minha família, né? Esse desafio, assim, de você educar crianças, de você levar uma família dentro de valores, que é bem difícil, né? Que é bem difícil, cada vez eu vejo o quanto é mais desafiador à medida que eles crescem. O Alex tem 2 meninos, eu tenho uma menina, a gente também compartilha com... muita informação vindo de todos os lados e nem sempre a gente tem o controle do que eles estão recebendo e como eles recebem, como eles contam pra gente, como a gente reage ao conversar sobre os assuntos. É um desafio diário. Então, hoje você está cumprindo, né, o seu propósito e eu vou te pedir um favor.
Claro. Então, eu acredito muito em Deus. Com certeza você também acredita. Você tem esse semblante. Então, Deus, a sua família, seus filhos, enfim, não importa. Você olha para aquela câmera e dá um recado de agradecimento para Deus, para sua família e para tudo que está acontecendo. E eu quero que você faça isso em 1 minuto. Olha para aquela câmera. Acho que o sentimento que mais me descreve nessa fase da minha vida é a gratidão. Eu sou muito agradecida pela família que eu tenho, pela profissão que eu tenho, por todas as experiências e todas as pessoas que passaram pela minha vida, porque foram elas que me tornaram quem eu sou. Eu sou uma pessoa que foi sendo construída diariamente, construída por todas as experiências, por todas as vivências. E assim, eu hoje me considero uma pessoa muito feliz que só tem a agradecer. Ah, maravilhosa. Muito obrigado. A gente só tem a aprender, né, todos os dias, a cada momento vivido, a cada podcast gravado. E é isso que motiva também eu, a Marcela e toda a nossa equipe. Estou com a minha enteada aqui, que veio de São Paulo, que está nos ajudando, e é uma pessoa também que maravilhosa. Me fala uma coisa, e Fabiane. é isso. Então agora, só que a gente tem mais temos um tempinho muitas aí. outras perguntas para Eu fazer tenho pra muitas você. curiosidades. Porque eu quis fazer isso hoje com ela. Olha o olho dela como tá cheio de... né? É, o judio. Eu sou a razão e ele é emoção. E aí, se deixar, ele quer mais, entendeu? Ele quer mais. Calma aí. Tá bom, agora faça as perguntas. Nós estamos no momento das mulheres... nem vou falar em empoderamento, porque nós já passamos por isso, mas mulheres realmente buscando o seu lugar, né? E muitas dessas mulheres acham que precisa renunciar à família, não só a família de constituir uma família, mas às vezes até a sua mãe, seu pai, os irmãos, de não estar com não sei o familiar e precisar trabalhar. Qual que é o conselho que você dá? Qual que foi o start que você percebeu? Opa, isso importa... trabalhar, deixar o meu legado, porque o livro Cast ele fala sobre legado. Ele fala sobre qual é o legado que você quer deixar, né? Então, nem sempre é só o que você conquistou de patrimônio, mas na tua carreira. Sim. Então, tem a importância do legado, que é o que você vai construir na comunidade científica, mas tem o legado também como mulher empresária. Qual que é o conselho e o que a mulher pode perceber e começar a tentar para os sinais se ela está indo nesse caminho, por exemplo, que você estava indo e que você viu que não era a direção que ia te deixar completamente feliz? Eu acho que é muito importante você estar o tempo todo avaliando tudo que você está fazendo, vendo se você está feliz, se você está... ou se você está simplesmente fazendo as coisas porque os outros estão exigindo, porque a sociedade exige muitas coisas da gente, a gente não pode falhar, a gente não pode ter defeito, a gente não tem muito direito, a gente tem muito dever, né? Então, eu acho que primeiro tentar se conhecer bem, tentar entender o que é que te move, o que é que te faz feliz. Que te completa, né? Que te completa, isso mesmo. E entender que muito do que a gente vê, essas super mulheres, elas não existem. Existe hoje muito por conta da mídia, do Instagram, mulheres que trabalham, criam perfeitamente seus filhos, são felizes no... Eu fico enlouquecida, porque eu não sou assim. Eu não sou assim. Não tem nada. Eu me esforço muito e eu tenho muitos limites. E eu aprendi que tá ok, tá tudo bem, você não precisa ser essa super pessoa. A gente tem que dar atenção e ser caridosa com o outro, desde que a gente tenha misericórdia de nós mesmos. Isso mesmo, isso mesmo. Até onde vai meu limite? Será que eu preciso me prejudicar mentalmente, às vezes até fisicamente, que é sem noite de sono, ou fisicamente, emocionalmente, né? O que mais a gente vê as pessoas se prejudicando emocionalmente, porque não conseguem ter um limite, e é muito difícil, isso é muito difícil, isso também é uma construção. Mas eu acho que entender isso, que você pode ser mãe, mulher, esposa, você pode ser profissional, se permitir errar, que você às vezes que vai não errar, é um fracasso. Não é um errar fracasso. não é um fracasso. Não é um fracasso. Acima de tudo, fazer o que gosta e poder transbordar na vida das pessoas. Sim. Eu acho que... isso faz a diferença. Alex, agora eu vou pedir um favor também para a Fabiana. Pode falar. Se o Alex estivesse no teu consultório hoje, o que nós faríamos de harmonização facial no rosto dele? O que a gente mexeria? Essa você não esperava. Olha, meu Deus. Alex, isso é uma surpresa, está super bem,
viu? Eu tô bem. Tá bem. Se fosse para fazer alguma coisinha, assim, apagar um pouquinho as ruguinhas daqui. Porque, de resto, eu acho que homens têm que ter uma cara de homem. Não gosto muito de manipular muito a face masculina. Eu vejo muitos homens ficando levemente feminilizados com alguns procedimentos que eu acho que não precisa... Eu, no consultório, os homens eu faço um pouquinho menos, né? Nada de pisar no acelerador, piso no freio. Porque no homem, uma ruguinha é charme, na mulher, não. São propostas completamente diferentes de procedimentos, assim. Mulher, se ela tiver lisinha, fica bom, fica bonito. Homem muito lisinho, perde o charme. Podemos fazer um procedimento lá na clínica dela, né? Você estava querendo gastar $1 milhão lá. Não vai precisar. Vai ter que gastar com outra coisa. Olha que bom. Falando em consultório, né, você comentou ali que você passou boa parte da sua infância em bibliotecas. Hoje você está dentro do livro, né, com coautoria, com outros profissionais, cada um do seu nicho. Mas é o primeiro livro teu? Sim, é o primeiro livro teu? É. E você imaginou você levar esse livro lá na biblioteca? Nossa, você sabe que eu moro na rua 2.500, que tem a biblioteca ali na terceira com a 2.500. E quando eu fui morar ali, eu já achei que aquilo não era uma coincidência, porque eu não acredito em coincidências. Eu acho que as Deucidência. Ontem nós entrevistamos o Wilton, que é poeta e presidente da CDL, empresário há muitos anos, e ele falou a mesma coisa. Que ele não acredita em coincidências. Tudo é um propósito. É interessante como os coautores têm algumas coisas em comum. Principalmente de aprendizado da vida. Você está falando aqui sobre seu propósito, sobre sua trajetória. E acontece comigo e com a Marcela, e algumas pessoas da nossa equipe também. E com as pessoas entrevistadas também isso. Porque Deus, ele sabe das coisas, ele une as coisas no momento certo. E eu estava conversando hoje com a minha esposa, e ela falou assim, Alex, nossa, tem tanta coisa que eu queria que acontecesse. Eu falei, não, acontece na hora certa, no tempo certo. E quando nós estivermos prontos. Não é só o tempo de Deus, é nós que não estamos prontos. A gente vai voltar à história da livraria, mas vou contar isso. É tanta coisa, Quando as pessoas falam não para mim, isso me incomodava. Depois eu começo a entender. Talvez eu não esteja no momento de receber o sim. Não vai ser assertivo eu ter esse sim nesse momento. Claro que a gente luta constantemente pro sim. Você tem que fazer a sua parte, né? Não pode ficar resignada ali esperando que as coisas aconteçam, né? E aí você se mudou para 2.500 na frente de uma livraria. Uma das primeiras coisas que eu fiz foi na biblioteca fazer minha carteirinha de biblioteca. De novo, como se eu estivesse na infância. Teve um gosto de infância, assim. E aí mostrar para os meus filhos, e levei meus filhos até a biblioteca pública municipal para que eles conhecessem, para que eles saibam que isso existe, que isso é uma possibilidade. Então, eu acho isso muito rico, né? A minha casa tinha uma parede cheia de livros. Era para ser uma surpresa, mas eu acho que você deve saber. De primeira mão, nós vamos fazer um lançamento do Livrocast na Biblioteca Pública de Balneário. Que lindo! Justamente para incentivar, né, as pessoas, né? Nós vamos doar uma quantidade de livros para lá, para as crianças, assim como você quando estudava, ter a oportunidade de ler, de ler histórias, se inspirarem, de comentar com os pais, de entenderem muitas vezes a dor dos pais, porque a gente pega histórias do Livrocast de famílias que também moravam em periferias e hoje são grandes empresários, daquelas crianças veem que talvez elas estão naquela situação hoje, ou próxima daquela situação, e chegaram lá e voltarem para casa motivados. Então, a gente vai... Né, o prefeito Fabrício está no livro com a gente, e nós já falamos com alguns amigos nossos, a Dani, que é vereadora aqui, e o pessoal está nos apoiando, a gente vai fazer um lançamento lá também. Nossa, maravilhoso. Maravilhoso. Legal, né? Sim, achei sensacional. E você vai ter um livro teu, né, de coautoria, dentro de uma biblioteca que alguém vai pegar a carteirinha, vai assinar, colocar o nome do livro levar para casa. Muito bacana, muito bacana. Legal. Esse projeto ficou sensacional, adorei. E dentro da comunidade científica, né, da medicina, você é uma entusiasta em escrever? Eu já dei algumas palestras, porque como eu fui uma das primeiras a começar a fazer procedimentos faciais com ácido hialurônico, com botox, numa linha já mais minimalista, sem grandes modificações. Eu gosto de tudo muito natural, muito suave, porque hoje a gente enxerga
uns procedimentos assim um pouquinho exagerados. Existe uma tanta vontade da pessoa de não ter ruga que ela acaba ficando inflada, redonda, e aquilo não é... E ela não tá bem por dentro. Não tá. Então, tudo isso... Você é uma profissional que diz não pro cliente? Muito. Meu marido fala, você não pode fazer isso. Eu faço. Não é pelo dinheiro, né? Não, porque assim, eu entendi que minha missão como médica é a dor do envelhecimento dos meus pacientes. Isso é uma dor. A gente não quer envelhecer, ninguém quer, mas que bom que a gente está envelhecendo e está vivo. Então, dá para minimizar esse impacto, porque com a idade já vem algumas doenças, alguns limites. Então, você conseguir, no rosto dessa pessoa, não deixar essa história tão escrita, tão exposta ali, e ao mesmo tempo conciliar o exterior com o interior, porque a gente se sente muito mais jovem do que a gente aparenta, sempre. Então, eu acho essa é a minha missão. Não precisamos entrar dentro de uma polêmica, mas uma realidade também é meninas muito jovens. Muito jovens. Que você olha e fala, ela parece ter uns 40, mas está bem. E, na verdade, a menina às vezes tem 20 e poucos anos e está aparentando uma mulher mais velha. Sim. Pelo excesso, né? Sim. Por isso que eu te perguntei se você fala não para as suas clientes. Eu falo muitas vezes porque... E assim, as minhas pacientes, elas não são normalmente tão jovens assim por conta de que vem o meu resultado e elas não ficam satisfeitas com o meu resultado. O meu resultado é muito natural, é muito suave. Elas querem esse... É aquela beleza, nossa, como você é bonita, o que você fez? Eu dormiu não bem. Tô conseguindo identificar. Você tem dormido bem, tá creme. namorando, né? Tá com creminho, né? Isso que é o admirável, assim. Que é a tua linha. Que é a minha linha. Não quer dizer que ela tá certa ou tá errada, ela quer dizer Não, que é a tua linha. Existe para todos os gostos, para todos os tipos, biotipos, mas uma coisa que eu vejo, que me preocupa, Marcela, é que essa geração jovem, o conceito de beleza deles está mudando para esse artificial. O que a nossa geração olha e fala, tá artificial, tá exagerado, é o novo belo que a gente tem evidenciado, que é muito carregado nas mídias, né? Eles admiram... Vitrine, né? O Instagram, a vitrine. Admiram pessoas que têm esse perfil. E esse estereotipo da mulher muito preenchida, com preenchimento, também tem, ao meu ver, e aí quero saber a tua opinião, com sucesso. Se ela já está bem financeiramente, então quer dizer que está sobrando dinheiro para ela se encher de procedimento. Sim. Se ela está mais natural, quer dizer que ela não está na profissão dela tão bem financeiramente que ainda não pode arcar com isso. É como se fosse um objeto de desejo. Fiquei rica, preciso de um carro top, preciso morar na Atlântica, preciso ter a bolsa de tal marca e preciso estar com o rosto todo. Você vê assim que tem acontecido essa sistemática? Tem. Você está correta nessa tua análise. Existe um componente assim de mostrar que você está bem sucedida e você está impecável, e esse impecável é esse não ter rugas, e estar impecável não é não ter rugas. Eu acho muito mais bonita a Rainha Margaret, a Rainha Elizabeth, do que é o Stênio todo inflado. Ela tinha as ruguinhas dela. Ou a Madonna. Então, né, eu acho triste isso, porque eu acho que você tem que aceitar que com o decorrer das décadas, você vai ter algumas mudanças inevitáveis. Eu sempre falo assim, é uma frase que eu falo para todos os meus pacientes, você tem que estar bem para a sua turma e não querer mudar de turma. Então, o que a gente vê muitas vezes é a mãe querer parecer mais jovem que a filha. Eu acho isso antinatural. A pessoa tem que rever vários conceitos, né? Isso envolve muita coisa. Lá no consultório eu converso muito, né? Eu viro amiga das minhas pacientes, a gente troca ideia, porque eu gosto de tentar entender... Você tem um consultório em Balneário hoje? Tem. Onde ele fica? Na 2950. Então, eu estou ali... Como é o nome da clínica? Chama Clóvis Floriani, ele é o meu dentista, aí ele tem uma sala e essa sala eu uso. Então, eu faço agora 6 meses que eu estou trabalhando aqui, porque eu fiquei trabalhando ainda em Cascavel. Vim morar para cá e continuava me deslocando até Cascavel para atender minhas pacientes, porque existia uma dificuldade minha de deixar ir e existia uma dificuldade delas de me deixar ir. E aí, durante 1 ano e meio, eu fiquei fazendo essas viagens, até estar pronta, né? E até elas também estarem prontas para procurar outro profissional, porque
dentro dos procedimentos faciais, quando você tem confiança em alguém, É um caminho sem volta. é difícil você... Gente, eu falando isso no podcast, mas Sem eu volta. convenci meu namorado de fazer botox. Uhum. Aí, na hora que ele fez, ele falou, e aí? Eu falei, não, e aí que você tá ferrado, meu amor, porque é um caminho, É um caminho sem sem volta. volta. Nunca mais, a hora que passou aquele tempinho que você começar a ver que a pele começa novamente, né, ali enrugar, você vai querer aquela sensação de bem-estar, de uma pele brilhosa. É um caminho sem volta, porque- querido. Uma hora Sinto é lhe você, informar. Uma hora é você perceber que você tá com a pele ficando enrugada durante todo o tempo da sua vida. Você acorda, aí 1 ano, 2 anos. Outra hora é você fazer o Botox. E aí daqui a pouco você vai voltar a ser enrugada, vamos dizer assim, rapidamente. sim. Aí você fala, nossa, Eu sou como assim. foi rápido, meu Deus do céu, eu vou lá na clínica de novo. Mas você sabe que é isso que eu falo com minhas amigas quando elas vão começar a fazer. Olha, você também tem que fazer um planejamento financeiro, porque não adianta, né? O ácido hialurônico vai durar ali 1 ano, né? Mais ou menos, de 1 a 2. Eu vou ter que ir na sua clínica, porque o meu não tá durando 2. Não, depende da qualidade do ácido. E hialurônico que a gente aí, usa. se você também não tem um planejamento financeiro, você tá a cada 2 anos da sua época com uma boca, com um malar, com um rosto diferenciado se você exagera. E se você só acentua a tua beleza, você consegue fazer uma manutenção, né? Isso, e uma coisa que eu me enfatizo bastante, assim, ó, eu acho que o maior bem da pessoa é a saúde. O segundo é a autoestima. Quando você está bem, se sentindo bem, né, você tem uma melhor performance no trabalho, em casa, com a família, na sociedade. E isso hoje eu acho bonito, que as pessoas estão entendendo isso. Antes elas achavam que isso era vaidade e era um pecado. Então elas faziam tudo escondido, né? Ninguém podia saber, porque aquilo era muito condenado. E hoje não, as pessoas elas estão assim assumindo que elas se querem bem, que elas se querem com uma aparência mais jovial, mais saudável. E essa mudança de conceito que eu fui acompanhando com o tempo é muito bem-vinda. O procedimento estético, ele pode te deixar mais bonita, mas o brilho nos olhos, se você não buscar um resgate Exatamente. de dentro Vem para de fora, dentro. você não vai conseguir mudar. Exatamente. Você falou sobre planejamento financeiro. No caso da doutora, ela cuida muito bem da parte psicológica, porque isso é muito importante. A parte psicológica, né? Sim. Sobre o planejamento financeiro, ou seja, não é só sobre o dinheiro. Não. A doutora, ela trabalhou bem nas duas partes. Porque Você veja como que é além o trabalho dela? eu gosto muito de por exemplo, tem a hora que tem que tratar a pele. Eu encaminho o paciente para o dermatologista, para que o dermatologista trate a pele, porque vai voltar para mim, o botox vai ficar mais bonito, o preenchimento vai ficar mais bonito. Então, eu acredito também que existe a hora de você, às vezes, encaminhar para um outro profissional, que vai acabar melhorando o teu próprio resultado, quando a gente trabalha de uma forma mais unida, de uma forma... Harmoniosa, né? E Balneário supriu essas expectativas que você tinha, da energia, do acolhimento? Não, as minhas pacientes são encantadoras. Eu cheguei aqui e comecei a jogar também beach tênis, né? Virei beach tenista. Comprou um copinho Stanley? Comprei o copinho Stanley. Tudo, kit completo. Não, você fica, depois que você é mordida lá pelo mosquitinho do beach tênis, você fica viciada. Mas não é o esporte é uma graça, mas são as pessoas que estão ali envolvidas. É um esporte que traz pessoas muito leves, que estão ali É o pra network da saúde, né? Falou bem, é isso mesmo, network da saúde. Consegui conhecer pessoas que viraram amigas, a gente toma café, a gente sai jantar. Eu achei que Balneário, as pessoas são mais leves numa totalidade, assim, parece que Balneário atrai pessoas que veem as coisas com outros olhos, assim, dão valor. Por enquanto, então, ficar por aqui. Por aqui, tomara que para As sempre. crianças estão bem habitualizadas. Sim, aqui, já, o maridão legal. está aqui também. Aqui também. Acho que vai ser aqui mesmo que eu vou ficar pelos próximos 50. Hoje você não faz cirurgia, mas cirurgia plástica.
Só a blefaroplastia, A só a blefa. cirurgia Então, de vamos entrar um pálpebra. pouquinho nela. Isso. Você faz no consultório? Faço lá na clínica. Quando o paciente tem alguma indicação de cardiopatia ou de alguma doença que exija maiores cuidados, eu levo para o hospital. Que tem UTI daí, né? Isso mesmo. A blefaro é a cirurgia, né? Pra quem tá nos escutando e não conhece. Eu sei porque meu pai fez, né? Eu tive uma irmã também. Parece que lá na família do meu pai a galerinha precisou. Vamos ver se eu puxo pro lado da mãe nessa parte. Mas é a remoção da pele que começa a cair sobre os olhos. Isso mesmo. E aí atrapalha na visão e também na estética. Isso, acaba pesando muitas vezes na visão. Você vai maquiar, a maquiagem não aparece, não consegue mais ter resultado de maquiagem. Seria igual a pele da galinha, né? Vamos dizer, porque, não é? Parece, né? Não é isso? Ela fica uma pele bem Igual da galinha, do olho da fininha. galinha. A galinha pisca assim, parece aquela pelinha. Fica igual a isso? Parecido. Pronto. É uma doença? Não, é uma condição genética, hereditária, assim, porque como você falou, um puxa para o pai, outro puxa para a mãe, às vezes é igualzinho a tia, né? Então é uma condição familiar, onde tem algumas pessoas que quando envelhecem, elas ficam encovadas, elas afundam ali a região, e outras trazem um processo onde cria pele, onde o músculo fica flácido e vem até umas bolsinhas de gordura. Que a gente E ela nasce depois de novo? Depois você tira? Em algumas pacientes, depois de uns 10, 15 anos, você pode ter que fazer novamente o procedimento. E outros pacientes fica definitivo, assim, elas não refazem mais esse processo de envelhecimento na região da E pálpebra. você faz em homens e mulheres? Homens e mulheres. É uma Sim. questão de incômodo pessoal, de Isso. você não sentir que está pesando o olhar. A pessoa deve se sentir mais cansada também, né? Sente mais Pelo cansada peso. e assim, é uma cirurgia que é uma cirurgia pequena, delicada, sem grandes repercussões, porque você está trabalhando ali em superfície. Eu sempre digo para os pacientes que em termos de gravidade e invasão, é menos do que tirar um siso, né? Porque um siso é uma cirurgia mais invasiva, a pálpebra E é tem mais aquela suave anestesia horrível dentro da boca. dentro da boca. Então, é muito tranquilo e tem um resultado, ilumina o rosto, sabe? Assim, é uma cirurgia que proporcionalmente é pequena para um resultado muito grande. Muito legal. Porque a cirurgia de face, eu parei de fazer porque eu não conseguia encontrar um ponto ótimo. Ou fica muito esticado e a boca lateraliza, e aí fica estranho. Ou você faz uma coisa mais natural e aí sobra um pouquinho de pele e aí a paciente reclama. É difícil você... Administrar. Porque o ácido hialurônico, na verdade, é uma massinha, né? Você vai É um preenchendo um gel, Aham. você vai vai modelando. Você vai modelando. E você vai podendo usar ele como uma borracha. Você consegue apagar aquela ruga sem precisar encher, né? A palavra preenchedor traz um pouco essa conotação de do inchado, do encher, né? E não, ele pode ser usado simplesmente para corrigir uma cicatriz, para corrigir uma ruga, é como se passasse uma borracha. Aquilo deixa Muito de legal. existir. Então, eu acho que a gente é uma geração privilegiada porque nós temos arsenal assim seguro, né? Que tem resultado Com produtos de qualidade. com produtos de com qualidade, registro de órgãos exatamente. competentes que autorizam, né? Exatamente. Então, isso é muito importante porque o paciente tem que conhecer o profissional com quem ele faz o procedimento, porque existem muitos produtos no mercado. E existem produtos de baixa durabilidade. Eles têm baixo custo, mas acaba proporcionalmente não valendo a pena. Baixa durabilidade e Baixa qualidade Você falou também. de nós termos um arsenal e eu concordo muito porque, assim, uma das vantagens que eu acho mais incrível na harmonização facial é que ela não é definitiva. Exato. Então, quando ela não é definitiva, é muito o seu momento. Então, tem momento que você quer chegar no lugar, que as pessoas te olhem, ou você quer uma maquiagem, que você faça uma maquiagem e fique em destaque. E tem um momento da vida, como uma gravidez, ou um momento muito focado no lançamento de um livro, ou o que seja o que você vai fazer, que você até quer passar despercebido. Você quer estar bonita, mas você quer passar despercebido. Sim. Então, você vai remodelando o seu rosto e vai mexendo de acordo com a você necessidade. que administra. Você que administra o seu rosto e a sua Sim. beleza. Show de Isso é bola. bem verdade. Eu vejo, assim, minhas pacientes... A maioria das minhas pacientes são, assim, de 25 anos comigo, 20 anos comigo, 18 anos comigo. E eu vou acompanhando essas fases dela. Isso que você está falando é bem pertinente mesmo. Tem algumas que, às vezes, assim, somem uns 2, 3 anos, de repente, elas voltam no momento delas, né?
Então, o Botox já requer uma manutenção mais periódica, né? Para que ele continue fazendo seu efeito. Embora cada aplicação vá ter uma regeneração da pele, vai ter uma melhora da pele, não é perdida, né? Não exige uma continuidade. Mas as pacientes hoje, a gente percebe que está tendo um resgate dessa naturalização, sabe? A gente percebe que foi esse momento aí de muita artificialidade e que as pessoas estão começando até a remover o ácido hialurônico do rosto, das bocas, das maçãs. Existe agora um movimento de resgate dessa naturalização mesmo. Nas maçãs que você fala, nossa, tem umas mulheres assim que, tipo... Vira uma bochecha. E, na verdade, quem faz igual isso, Chuck, assim, as tipo, mulheres que fazem isso, elas fazem para as outras mulheres, porque a gente sabe que os homens gostam, mais possível, nós lindas naturais, né? Naturais. Né? Não precisa... Eu gosto muito, assim, da naturalidade mesmo. Sim. Sabe? Sim, eu acredito. Eu sou de uma formação, assim, onde eu também prezo pela naturalidade, assim, eu tenho as minhas pacientes e eu converso com elas de que vamos aceitar essa ruguinha, vamos manter essa ruguinha aqui, porque essa aqui vai te dar um balizador, né? A gente não faz desaparecer as coisas. E é interessante, isso eu sempre tive curiosidade, vamos ver se eu mato ela hoje. Quando uma pessoa ela é triste, ela é depressiva, ou ao contrário, ela é muito alegre, ela vai colecionando rugas nos formatos do semblante dela. Vai isso. Mesmo. Isso é uma verdade, né? verdade. Então, mesmo que você chega lá, né, com o teu trabalho, com uma mulher de 50 anos, 60 anos, se ela tiver já um histórico de muita tristeza, melancolia, às vezes é difícil você ajustar e deixar essa aparência muito melhor, assim. Porque às vezes você vê o rosto de uma mulher, assim, que você vê que nunca fez um procedimento, mas o rosto dela tá radiante, ou de um homem também, mas é o semblante. Parece que as rugas, elas foram vincando, que fala, né? Sim. Foram vincando, mas de uma forma que você está sempre feliz. Né? Diferente, de uma vida, né? toda levando a vida com leveza, ou do outro lado. Assim como eu tenho pacientes que, por exemplo, têm essas rugas do bravo aqui, né? E elas não têm nada de bravo, mas é porque quando vão prestar atenção, elas fazem essa ruguinha. Quando elas vão olhar para alguma coisa, elas fazem essa ruguinha. E aí elas vêm para mim justamente com essa intenção. Ela não estava falando do envelhecimento, ela estava falando do bravo, né? Ela fala, eu tenho essa cara de brava e eu não sou brava. E a gente consegue corrigir uma expressão Porque se é uma pessoa errada. que atende público ou é palestrante, realmente é algo que pode até negativamente trazer um retorno, né? Exato. É bom que ela tenha um semblante. Se ela é alegre, se ela é uma pessoa cheia de energia Sim. e que motiva e tem essa característica, é interessante mesmo que tire. Que tire. Às vezes a gente consegue remodelar mesmo. Embaixo mudar desse a link, expressão. marque sua consulta com a doutora Fabiana e faça a sua avaliação. O pessoal, não quero mais ter cara de bravo. Isso é uma queixa frequente, assim, bem frequente mesmo, uma das mais frequentes. A única saída 100%, né? Eu lembrei do amigo meu, né? O personagem, o ET Bem Louco. Um abraço aí pra ele. É um personagem aqui de Balneário. E aí, no caso querido, dele, ele não tem problema com o ruga. Ele põe a capa dele lá, pronto, né? Então não tem problema. Agora a gente tem que se policiar e é muito bom o seu trabalho, né? Porque ele realmente faz a harmonização, né, na face da pessoa e através de uma baita profissional como você, então assim, não tem preço, né? Fabiana, nós vamos direcionar para a última pergunta, que infelizmente já está acabando aqui. É verdade. Você se considera uma empresária, uma empreendedora dentro da medicina? Você acha que encontrou dentro da medicina uma forma de enriquecer, de fazer patrimônio, não somente com sem exercer somente a medicina? Sim. Como a gente não tem aposentadoria, né, a não ser que se faça uma privada, eu acabei me reorganizando e quando você começa a trabalhar, você descobre que, na verdade, você é um vendedor, que você nem imaginava. Poxa, eu era uma médica e, de repente, quando começa a trabalhar, eu percebi que eu tinha que vender o meu trabalho, que eu tinha que vender a minha pessoa, né? E aí você precisa desenvolver essas habilidades, você precisa entender isso e aceitar, abraçar isso e tentar dar o seu melhor dentro dessa... É uma novidade. E aí você também descobre que você precisa administrar a sua clínica, os seus funcionários, e você não sabia de nada disso. Então, exige
muito aprendizado, exige um empreendedorismo, exige que você se torne um empresário, aprenda de contabilidade, aprenda de investimentos e também tem que organizar o seu futuro a curto, a longo prazo, porque, por exemplo, eu dependo das minhas mãos e da minha visão, né? Principalmente. Então, qualquer intercorrência que me impossibilite de utilizar ou minhas mãos ou que eu modifique a minha visão, estou condenada na minha profissão, né? Porque ela depende completamente do meu trabalho. É pagar o preço pelo propósito que você vai realizar. Sim. Então, se você quer realizar o seu propósito, você tem que pagar o preço, custe o que custar. Sim. Não é passar por cima de ninguém, mas passar por cima de tudo aquilo que está te impedindo a realizar o seu propósito. Eu acho mesmo. assim. É você entender que as coisas que às vezes você pensou que seriam única e exclusivamente de um jeito, elas envolvem muitas outras abrangências, assim, outras coisas para quais você tem que se dedicar e aprender. Tá aberto, né? Tá aberto. Exatamente. E dar o seu melhor, né? Que eu acredito muito nisso, assim. Eu acho, quando eu trabalhava em Curitiba, o pessoal falava assim, você vai começar a trabalhar em Curitiba? Curitiba já está saturado. Eu falava, eu acredito que quem trabalha bem tem o seu espaço em qualquer lugar. Eu vim para Balneário com essa crença que sempre me moveu, né? Mas você vai em Balneário, nossa, já tem de todo mundo fazendo o que você faz, né? O que eu faço, não, né? Parecido. Mas cada um tem o seu lugar, cada um tem o seu também, nicho. Sim, claro. Então, tem o seu espaço, né? Eu acredito isso em todas as áreas, isso serve para todo mundo, né? Eu acho que quando você se dedica, tem qualidade, tem determinação, tem honestidade, constância. tem caráter, eu acho que é isso que faz, né, as coisas darem certo, o universo retorna para você. Eu não sou Catarina, nem o Alex Estou há 7 anos aqui, mas seja muito bem-vinda ao Estado. A nossa rede de relacionamento está inteiramente aberta e que a gente possa somar, que esse seja um dos primeiros projetos que a gente faz e que venham outros naturalmente, porque quando a gente vai formando pessoas que têm pensamentos próximos e trabalham honestamente, como você falou, que é o nosso caso, flui, não precisa nem ser forçado. E que a gente se encontre não só na festa de lançamento, como também no lançamento da biblioteca, mas em outros momentos por aqui. Ótimo. Eu gostaria só de te pedir um favor. Claro. Não sei se está certo aqui. Você dá um recado. Tá certinho aqui a posição? Dá um recado aqui para nossa equipe do Livrocast sobre o nosso trabalho. E fica à vontade para falar o que você achar melhor aí. Depois a gente vai fazer um corte com esse vídeo, tá bom? Fica à vontade. Quero agradecer aqui por estar fazendo parte desse grupo que foi escolhido para fazer parte desse livro, que eu acho que vai ser um livro muito diferenciado. A proposta eu achei muito boa. Eu acho que as pessoas precisam contar a sua história, precisam mostrar que tem obstáculos, mas que o obstáculo não pode te parar. Você tem que encontrar a solução. É ali que reside o segredo do sucesso. E esse grupo todo que está promovendo isso está me deixando muito encantada, cada vez com mais orgulho de estar fazendo parte desse projeto, e acho que vai ser um sucesso muito grande. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu nem falei pra Marcela que ia fazer isso. Esse vídeo vai ser nosso. Você deu um recado aqui pra nossa equipe do Livrocast, então acho muito importante isso. Porque tem os bastidores, tem a Sper que você já conversou por telefone, que não aparece nas câmeras, tem a Leandra que faz toda a parte da arte. Quando você mandou a tua foto, ela fez. O pessoal da Cari Canecas que recebeu a tua foto. Tem a Carol que tá nos ajudando aí. Tem a Carol que tá filmando. O estúdio aqui do Pedro, que dá todo o suporte pra gente. E né, a Gabi, que você conheceu, que é fotógrafa, uma linda, show. Nossa. Depois né, nós vamos para o Chá das 5 também para entrevista. Então é uma equipe de pessoas torcendo e matutando de madrugada, porque quando as crianças dormem, os pais no grupo ali do Livrocast tendo ideias, né? E tá tudo fluindo porque tem alguém lá em cima no comando. Amém. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, foi uma honra. Muito feliz que você obrigada tá aqui. pela oportunidade. Obrigado. Show. Palmas. Tamo junto. Muito bom.